Olá, sejam bem-vindos a este episódio 195 de E o Resto é História, com os dois que já conhece cor, Rui Ramos, João Miguel Tavares. No dia 3 de abril de 1948, faz agora uns redondos 75 anos, entrou em vigor o famoso Plano Marshall, um gigantesco programa de ajuda económica dos Estados Unidos a 16 países europeus, que durante 4 anos injetou cerca de 13 mil milhões de dólares na economia europeia, que a números de hoje, andei a fazer contas, correspondem a mais de 170 mil milhões de dólares e, portanto, toneladas de dinheiro que tinham como grande objetivo reconstruir os países devastados pela guerra, refazer as suas infraestruturas, modernizar a indústria, liberalizar o comércio na Europa e, sobretudo, não cometer os erros da Primeira Guerra Mundial. Era necessário garantir a prosperidade e a interdependência dos países europeus para não haver mais guerras e também, na altura, para impedir o avanço do comunismo. O plano foi, na realidade, um enorme sucesso. A Europa teve um extraordinário período de crescimento entre 1948 e 1952. E em 1952, o nível de desenvolvimento de boa parte dos países auxiliados já tinha superado os níveis dos anos pré-guerra. Rui, propunha que nos começasses por explicar quem é o Marshall, já agora, quem é o Marshall do Plano Marshall, e já agora também pedia-te que não te esquecesses de falar, no meio de tudo isto, de qual foi o papel de Portugal, porque nós, curiosamente, não sei se as pessoas têm bem consciência disso, nós fomos um dos 16 países auxiliados pelo Plano Marshall, apesar de não termos entrado na guerra. E isso realmente é curioso, porque Espanha, por exemplo, está aqui ao lado, não fez parte desses países que foram apoiados pelo Plano Marshall, e eu gostava que nos explicasses porque é que nós sim e eles não. Então, começamos pelo Sr. Marshall. Quem é o Sr. Marshall? O Marshall do plano era um marechal, curiosamente. O Marshall é um marechal. Era um marechal. O Marshall era o general George Marshall, que tinha sido chefe do Estado-Maior do Exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Isto é, portanto, um militar de topo no Exército, e tinha sido um dos grandes organizadores, ou mesmo o grande organizador da campanha militar aliada na Europa entre 1943 e 1945, e que depois, em 1947, era secretário de Estado. Secretário de Estado, portanto, é o responsável, enfim, depois do presidente, é o principal responsável no governo americano. Portanto, era um daqueles, há uma tradição também americana, de grandes generais que depois também tinham uma forte costela política. Sim, exatamente. Um general político, digamos assim. Portanto, ele foi secretário de Estado do presidente Harry Truman entre 1947 e 1949. Eu disse que era um marechal, mas ele era general. Mas não era um general qualquer. Era um General of the Army of the USA. Portanto, general do Exército dos Estados Unidos. Que é uma coisa muito denotativa, mas é na um verdade... general de 5 estrelas, portanto é o equivalente a marechal nos exércitos europeus. Portanto, ele é um dos militares de mais elevada hierarquia, um dos militares americanos de mais elevada hierarquia no século XX. Só houve 4 outros generais como ele no século XX, o general MacArthur, o Eisenhower, o general Arnold e o general Bradley. Aliás, estes General of the Army of the USA, só houve 8 em toda a história norte-americana. Portanto, só houve 8, até hoje, só houve 8 destes generais. Os outros 3, portanto, houve 5 no século XX, houve outros 3 no século XIX, que foram os generais comandantes do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, o general Grant, o Sherman e o Sheridan. Portanto, colossos da... Portanto, portanto ele é um dos 8 topo de generais de topo da história americana. A posição deste General of the Army of the USA é só inferior a uma outra posição, que é a posição de General of the Armies of the USA, plural armies no plural, portanto que é o equivalente a generalíssimo, e esses, em toda a história dos Estados Unidos, só houve 2, Washington e o general Pershing, durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, são os únicos General of the Armies of the USA. Portanto, enfim, mas isto é para dizer, Marshall era mesmo um militar de topo. Não é... Mas não falamos muito dele a propósito da Segunda Guerra. Ele não é um militar... Como uma parte destes grandes generais americanos, o exército dos Estados Unidos já funciona de uma maneira muito diferente dos exércitos dos outros países. Quer dizer,
no exército dos Estados Unidos o topo são os generais organizadores, não são os comandantes no terreno, quer dizer, não são, portanto, enquanto nos exércitos europeus... Dão melhores filmes, não é? Enfim, sim, mesmo do ponto de vista americano, há um filme sobre o General Patton, não há um filme sobre o General Marshall, claro. Enfim, tanto quanto eu sei. E o MacArthur. E o General MacArthur, que é um general de topo, mas também é um general de terreno, quer dizer, ou aparece no terreno, não é? Mas quer Eisenhower, quer Marshall, que são de facto, enfim, dos mais importantes generais nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, são generais de secretária, mas têm um papel gigantesco. Porquê? Porque o exército dos Estados Unidos é um exército em que por exemplo, enquanto no exército soviético por cada soldado que está na retaguarda há para aí, agora vou dar, não tenho aqui os números presentes, portanto vou dar só números que me parecem refletir, há para aí 10 soldados na frente a combater. Por cada oficial? Não, por cada soldado que está na logística, a organizar, há etc. 10 na frente. Há 10 na frente. No exército dos Estados Unidos é quase o inverso. Quer dizer, o exército dos Estados Unidos é toda organização, é toda logística, é um exército extraordinariamente eficiente e por isso, isto é, tem a organização e a logística é tão importante como os combatentes. Cada combatente tem por trás de si uma quantidade de gente a tratar das munições, a tratar da sua alimentação, da sua saúde, etc. Certo. E, portanto, é um exército em que se consome muito menos gente, em que se cuida mais do soldado, portanto, o general é o general da logística, é o general organizador deste tudo, e depois, claro, é um exército que, são forças armadas extraordinariamente eficazes na combinação das armas, isto é, da aviação, da infantaria, da marinha, tudo isto é combinado, portanto, mais uma vez precisa ter... Portanto, a estratégia e a logística são muito importantes. Portanto, o grande general americano é, de facto, este general planeador, é este general organizador, e Marshall, portanto, o George Marshall é um destes generais. Portanto, estamos a falar de alguém com muita autoridade e isto não é indiferente. Isto não é indiferente ter sido um general com esta categoria a iniciar o famoso plano, porque o plano significou, este plano Marshall, significou uma enorme mudança na política americana. Na prática, o plano Marshall de 1947, eu diria que é quase o equivalente, em termos políticos, da entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941. Como disrupção de uma tradição. Sim, é uma coisa tão importante em termos de criar uma nova situação para os Estados Unidos, como a entrada na guerra depois do ataque de Pearl Harbor. E porquê? Porque os Estados Unidos sempre tinham tido uma enorme tradição isolacionista, que ainda se fala hoje. Ainda hoje, de vez em quando, se fala, os Estados Unidos virarem-se para dentro, afastarem-se do resto do mundo, afastarem-se da Europa, America First, quer dizer, ainda há essa tradição. Isso era uma tradição muito forte, que tinha a ver com duas coisas, isto é, que correspondia a duas tendências muito importantes. A primeira era para pensar os Estados Unidos, dentro da América, pensar os Estados Unidos como um mundo em si. Isto é, este continente, este país-continente, este Estado-continente, como autossuficiente, como um mundo à parte. Isto é, havia o mundo e depois havia os Estados Unidos. Cercado pelo Oceano Pacífico de um lado, o Oceano Atlântico do outro, o Canadá em cima, o México em baixo, e ali estavam os Estados Unidos. Portanto, sem aquele emaranhado de fronteiras e de problemas que tinham os países europeus. Portanto, os Estados Unidos como um mundo à parte, um mundo autossuficiente, um mundo de prosperidade, um mundo que parecia ter todos os recursos e parecia ter todas as condições, quase sem precisar do resto do mundo para se desenvolver, para crescer, para prosperar. Isto não era exatamente verdade. Os Estados Unidos no século XIX tinham dependido muito de investimentos americanos, de investimentos europeus e sobretudo ingleses e obviamente da imigração europeia para se desenvolver, mas era algo, a cultura americana tinha muito isto é, os Estados Unidos como um mundo em si. E depois havia também uma outra coisa, talvez tão importante como isto, que é a própria concepção que muitos americanos tinham do que deveria ser o Estado americano. Eles concebiam os Estados Unidos como uma república que está baseada na independência, na autonomia dos cidadãos.
cidadãos que usam que têm armas, cidadãos que tratam de si próprios, não dependem do Estado para construir caminhos de ferro, para desenvolver indústrias, um Estado que tem a fronteira dentro de si, aquela fronteira de colonização está dentro do próprio Estados Unidos. Isto é, dentro dos próprios Estados Unidos, no oeste, para onde vão os americanos fazer fortuna. Quer dizer, isto é, os Estados Unidos têm a fronteira no sentido do terreno a partir do qual eles avançam em direção ao futuro, em direção à prosperidade, o espaço onde podem mudar as suas vidas. Isso existe dentro dos Estados Unidos. E por cima disso tudo está um governo federal que é pequenino. Isto é, os Estados Unidos não só são compostos de Estados com grandes autonomias, os Estados americanos, a Federação Americana. Tinha havido, na década de 60 do século XIX, uma guerra civil, que tem a ver com a escravatura, mas tem a ver também com a autonomia dos Estados. Portanto, os Estados são autónomos. E o governo é pequeno. E os americanos, enfim, os americanos cultos, conhecem a história. E a história, eles têm um exemplo para isto, que é a Roma Antiga, que é uma república também, uma república baseada no Senado, com cidadãos interventivos, autónomos, com grandes direitos, e tudo isso teria sido corrompido e destruído pelas aventuras externas da República Romana, pela construção de um império onde se tinham acumulado não apenas exércitos e poderes que depois acabaram por destruir a própria República Romana, como o caso do Júlio César, um grande general que tem grandes vitórias no exterior e depois faz entrar as suas legiões em Roma para começar aquilo que vai ser o Império Romano. Portanto, há aquela ideia de que grandes compromissos externos criam poderes grandes, e esses poderes grandes acabam por corromper a República e criar um Estado imperial. Portanto, nos Estados Unidos há esta cultura... Embora os Estados Unidos seja hoje em dia muito acusado de imperialismo, há uma grande tendência para resistir a essa cultura imperialista. A cultura republicana americana é o horror do império, quer dizer, não querem compromissos externos, não querem, porque acham que isso vai destruir a própria República Americana. É a ideia de que os Estados Unidos ou são uma república ou são um império. Portanto, e isso ainda está muito presente na contestação. Quando os presidentes americanos vêm com grandes... Desde o princípio do século XX havia presidentes americanos já com grandes ideias de projetar no mundo o poder americano, e havia imediatamente no Congresso dos Estados Unidos, no Senado, na Casa dos Representantes, grandes maiorias a dizer: nós não queremos nada disso. Quer dizer, porque isso era para... O começo disso era a constituição daquilo que... a instituição daquilo que eles chamam uma presidência imperial, isto é, de repente, o presidente tornar-se uma espécie de imperador e transformar a República Americana num império, certo. Isto é, num Estado com governo centralizado, com limitação da autonomia dos Estados que compõem a Federação Americana e, ao mesmo tempo, limitação da autonomia e da liberdade dos cidadãos nos Estados Unidos. E é também isso que se explica a resistência à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? É, em parte, isto que explica esta enorme relutância que existe na opinião pública americana entre 1939 e 1941 para uma intervenção na Segunda Guerra Mundial. E foi isto também que explicou, depois da Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos entraram, em 1917, aquele acontecimento estranhíssimo que foi o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, o presidente Wilson, que assumiu quase praticamente a liderança dos aliados em 1917-18, ele é que diz, enfim, determinava o que é que ia ser feito ou não ser feito. Uma das coisas que ele quis que fosse feito foi uma Sociedade das Nações, portanto, um organismo internacional antecessor da atual Organização das Nações Unidas. Portanto, ele é o grande promotor da ideia das nações arranjarem uma assembleia onde todas as pudessem discutir os grandes problemas internacionais. E arranjou-se, mas não impediu a Segunda Guerra. Não, a grande questão, a grande surpresa foi que, pronto, ele conseguiu isso e depois foi anunciado que, afinal, os Estados Unidos não iam participar da Sociedade das Nações. É a velha piada de Marx, o outro, que não quer fazer parte de um clube do que os Estados Unidos disseram: vamos fazer isto é fundamental para manter a paz do mundo, mas, enfim, nós não vamos fazer parte. Isto é, não foi por causa do que o presidente Wilson queria, mas, claro, nos Estados Unidos ninguém quis ficar comprometido com
E se é verdade, ainda estamos a falar do período depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, que é um período importante para perceber 1945. Depois de 1918, portanto, o que temos é os Estados Unidos, depois de terem feito a intervenção na Primeira Guerra Mundial, a descomprometerem-se tudo, a dizer nós não temos nada, já não temos nada a ver com o resto. Em termos políticos, e mesmo o facto de ter sido a finança americana na década de 20 do século, portanto, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, a ajudar ao restabelecimento económico e financeiro da Alemanha, com grandes empréstimos, etc. Isso é a finança americana a título particular, quer dizer, isto é, capitalistas bancos americanos que viram que não foi o Estado americano. Havia ali uma grande oportunidade na Alemanha, que tinha uma grande base industrial, de fazer ali bons investimentos, ainda por cima com a inflação aquilo estava tudo barato, portanto atraiu muito capital, quer para investir também nos governos locais alemães, etc. Mas o que é que aconteceu? Muito mal com o crash. O que é que aconteceu é que quando, depois de 1929, os investidores americanos precisaram ou acharam que deviam retirar os seus investimentos da Europa e em particular da Alemanha, retiraram-nos e houve o afundamento dos bancos alemães, uma crise enorme, da crise de 1930-31, uma crise bancária enorme na Europa e especialmente na Alemanha, o desemprego e temos a ascensão de Hitler ao poder, que falámos aqui em 1933. Portanto, isto era o passado, quer dizer, o passado. Em 1945 isso era aquilo que a história que toda a gente conhecia. Isto é, do desinvestimento dos Estados Unidos abandonar a Europa depois de uma guerra, como tinha acontecido em 1919, 1920, e desinteressarem-se do que é que poderia ou poderia não acontecer na Europa Ocidental se, por exemplo, retirasse o dinheiro todo. E os americanos tinham consciência que depois da Segunda Guerra Mundial não podiam cometer os mesmos erros em 1945, não todos os americanos, mas alguns americanos, a elite americana, tem a ideia que a Segunda Guerra Mundial não pode acabar como acabou a Primeira Guerra Mundial, isto é, com os Estados Unidos a sair de cena e a dizer, bem, então agora vocês tratem dos vossos problemas, não temos nada a ver com isso. E para isso há dois argumentos fortes. Isto é, a favor dessa continuada interesse, intervenção e atenção dos Estados Unidos ao que se passa no resto do mundo. O primeiro é a ideia que há agora da importância que para os próprios Estados Unidos têm as economias da Europa Ocidental, mas também do Japão e da China, que são... É bom não esquecer que a Segunda Guerra Mundial não foi só na Europa. As economias da Europa Ocidental, do Japão e da China são economias que, do ponto de vista americano, são economias onde se podem fazer investimentos, para onde se podem exportar serviços e produtos americanos. E recordo que os Estados Unidos estão a sair da Grande Depressão. Na década de 30 tinha sido muito difícil acabar com o grande desemprego, pôr outra vez a economia americana a crescer depois da crise de 1929. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, foi um momento de ressurgimento da economia, ainda não se tinha atingido os níveis que havia antes da Grande Depressão e, portanto, havia uma percepção de que, bem, o exterior, a relação com estes espaços económicos, como são a China, o Japão, a Europa Ocidental, pode ser importante para estimular também a economia americana. Portanto, esse era um argumento. E, por outro lado, percebia-se também que estes espaços económicos não tinham condições para se restabelecer sem ajuda americana. Isso era muito claro na Europa em 1947, onde em 1947, 2 anos depois da guerra, era nítido que as economias europeias não tinham meios para fazer compras, por exemplo, aos Estados Unidos. Quer dizer, isto é, não tinham meios para, por exemplo, para exportar mais do que aquilo que importavam e, portanto, tinham grandes déficits da balança de pagamentos, portanto, tinham dificuldades de obter meios para pagar serviços e produtos americanos. E há um segundo argumento. E há um segundo argumento. O segundo argumento tem a ver, obviamente, com a ameaça comunista e sobretudo, com a ameaça soviética. Quer dizer, estamos a falar comunismo, União Soviética, em 1945. Quer uma ameaça, quer em relação à Europa Ocidental, quer ao Extremo Oriente, isto é, à China e ao Japão. Portanto, não é só uma ameaça na Europa Ocidental, embora o Plano Marshall tenha a ver com a Europa Ocidental, mas os Estados Unidos percebem que há uma ameaça, uma sombra comunista, quer sobre a
a Europa Ocidental, quer sobre o Japão. Na Europa, a União Soviética de Stalin tinha ocupado a Europa Central e metade da Alemanha. E tinha dois grandes partidos comunistas em França e na Itália, dois grandes partidos comunistas, queria dizer, duas forças políticas que eram comandadas de Moscovo, totalmente comandadas de Moscovo. Na China tinha também um grande partido comunista armado com um exército, sob a liderança de Mao Tse-tung, que disputava o poder com o general Chiang Kai-shek. Já falámos aqui disso, a propósito de Taiwan. E mesmo aqueles que tinham relutância em relação a compromissos externos, perceberam nesta época o que é que podia ocasionar esta relutância. E perceberam isso na China. Na China, portanto, há esta guerra entre os comunistas e os nacionalistas. Os Estados Unidos, entre 1946 e 1948, têm relutância em apoiar os nacionalistas. Tinham-nos apoiado, o general Chiang Kai-shek tinham-nos apoiado durante a Segunda Guerra Mundial, mas não há aqui uma relutância em envolver-se na guerra civil na China. E o que é que acontece? Os comunistas ganham, com um apoio maciço da União Soviética, ganham a guerra em 1949 e a China é ocupada. Ora bem, o general Marshall, antes de ser secretário de Estado em 1947, tinha sido precisamente enviado especial dos Estados Unidos à China entre 1945 e 1947. Isto é, enviado especial quer dizer embaixador, basicamente. Portanto, ele tinha visto a China desfazer-se, tinha visto a China cair nas mãos dos comunistas, isto é, do ponto de vista de 1947, nas mãos da União Soviética, e percebeu o risco, tornou-se muito claro para ele o risco de o mesmo acontecer na Europa Ocidental. Uma Europa Ocidental devastada pela guerra, cerca de 30 milhões de mortos. Isto equivalia, só para dar uma ideia, estes milhões de mortos era o equivalente a 5% da população da Alemanha, 7% da população da Grécia, 20% da população da Polónia tinha morrido durante a guerra. Certo. Isto é uma coisa devastadora. Sim, e não são apenas 5%, mas são 5% de adultos, muitos deles adultos ativos, e portanto a força de trabalho e jovens. Cidades, transportes e comunicações destruídas, também para dar uma ideia, 36% das habitações na Grã-Bretanha tinham sido destruídas. 20% das habitações em França. Enfim, na Alemanha, a Alemanha era uma cidade, era um país que tinha cidades, as cidades quase todas estavam devastadas. Isto é, tinha ficado desurbanizado, digamos, quase durante a Segunda Guerra Mundial, devido à campanha de destruição sistemática das cidades alemãs levada a cabo pelos aliados. Portanto, calculava-se que na Alemanha, isto é tudo cálculos e estimativas, mas estou a dizê-los apenas, e são obviamente discutíveis e um bocadinho abstratos, mas dão uma ideia das grandezas. Calculava-se que na Alemanha as destruições equivaliam a 135% do PIB de um ano. Quer dizer, portanto, toda a riqueza produzida durante o ano era mais do que toda a riqueza produzida durante o ano. Na França era 92% das destruições. Portanto, eram coisas enormes. Havia milhões de refugiados. Por exemplo, na Alemanha, milhões de alemães que tinham fugido da Europa Central, ocupada pelos soviéticos, e expulsos pelos Estados independentes da Checoslováquia e da Polónia, que tinham expulso as suas populações alemãs. Havia imensa gente sem abrigo, com a destruição portanto, em campos de refugiados. E depois a Europa, em 1945, a Europa volta a estar dividida em países. E em países que têm desconfiança uns dos outros. Isto é, a França, imaginem a França, a confiança que tem na Alemanha. Quer dizer, sim, agora já não é a Alemanha nazi, é uma Alemanha ocupada, mas sempre que falavam aos franceses de, enfim, a Alemanha voltar a ser um Estado com autonomia, com o governo próprio, os franceses deitavam imediatamente as mãos à cabeça. Não pode ser. Se eles têm autonomia, vão constituir um exército e temos uma guerra daqui a uns anos. Portanto, há essa enorme desconfiança. E depois temos uma outra coisa, que para o general Marshall também é uma coisa extraordinariamente importante, que é crises políticas sucessivas em todos estes países do pós-guerra. Porquê? Em 1944-45, à medida que os países vão sendo libertados da ocupação nazi, e a maior parte da Europa tinha estado ocupada pelos nazis, pela Alemanha nazi, vão-se formando governos, e estes governos são geralmente governos de coligação de todos os partidos políticos, exceto aqueles que colaboraram com os nazis. Portanto, são governos que vão desde democratas cristãos, conservadores, até sociais-democratas, comunistas, portanto, enfim, formam-se governos de grandes coligações. Mas isso tem um limite, não é?
Em 1946-47, as tensões dentro destes governos começavam a ser enormes. Isto é, gente que tinha ideologias tão diferentes, visões tão diferentes, até preferências em política externa tão diferentes. Isto é, uns que gostavam de continuar a ser protegidos pelos Estados Unidos, outros achavam que a União Soviética que era o futuro, etc. Portanto, em 1947 estes governos estão todos a cair, quer dizer, em crises sucessivas, uns partidos a expulsar os outros. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que não era impossível pensar em 1947 que de tudo isto resultasse um caos tão grande que permitisse ao Exército Vermelho, que estava em Berlim, que estava em Viena, portanto, que estava às portas da Europa Ocidental, que estava encostado à Europa Ocidental, aqueles milhares de tanques, milhões de homens que Stalin tinha, que aproveitasse este caos para, pura e simplesmente, entrar na Europa Ocidental e tomar conta da Europa Ocidental. Quer dizer, portanto, havia esta ideia, há este exército maciço ali, quer dizer, se continua este caos, a miséria, a fome, a crise aqui na Europa Ocidental, provavelmente cria-se um vácuo, como se tinha um vazio como se tinha criado na China, que é ocupado, no caso da China foi ocupado pelas forças comunistas de Mao Tse-tung. Aqui seria as próprias forças soviéticas a ocuparem o resto da Europa Ocidental. Mesmo assim, isto é curioso, mesmo assim, portanto, há muitas razões nos Estados Unidos, no governo americano, para se interessarem pela Europa Ocidental, em 1947. Mas mesmo assim, a desconfiança é suficientemente grande para, por exemplo, o discurso que George Marshall faz em junho de 1947 na Universidade de Harvard, que é ele faz um discurso a lançar a ideia do Plano Marshall. Portanto, foi um discurso, obviamente, combinado com o presidente Truman, etc. Uma espécie de declaração quase oficial sobre a intenção dos Estados Unidos para o Plano Marshall. Mas o governo americano estava tão incerto sobre a reação do público americano que o discurso não foi transmitido nos Estados Unidos, foi transmitido pela BBC para a Europa. Quer dizer, não foi transmitido dentro dos próprios Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos estavam receosos da reação da sua população a um plano dessa dimensão. Exatamente. O governo americano tinha muitas dúvidas sobre como é que esta ideia iria ser recebida nos Estados Unidos. E, portanto, aquilo que, obviamente, os acontecimentos nos anos seguintes vão ajudar o plano. Ao golpe comunista na Checoslováquia, isto é, a Checoslováquia, que era um país que devia ter ficado neutral de acordo com as combinações entre os aliados e a União Soviética antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o poder é tomado pelos comunistas em fevereiro de 1948, portanto torna-se uma ditadura comunista. Certo. Portanto, a ideia começou na Checoslováquia, agora vai começar a vir por aí fora. Mais uma vez, havia uma grande tradição. Começou ali, começarem na Checoslováquia, tinha começado também em 1938, a expansão nazi, a expansão da Alemanha nazi tinha começado na Checoslováquia, e portanto isto a crise de 1948, exatamente, é uma espécie de crise de Checoslováquia de 1938, agora em versão comunista, em vez de ser em versão nazi. Portanto, isso vai ajudar o Plano Marshall a passar no Congresso. Com a ideia de, estão a ver o que aconteceu na Checoslováquia, amanhã isso acontece em França, amanhã acontece na Itália, e de repente temos a Europa Ocidental nas mãos dos comunistas. E claro, depois o governo americano aproveita isto para fazer um grande esforço de propaganda nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos que tem de se fazer propaganda para o Plano Marshall. Porque a propaganda resulta... E, portanto, significaria o fim do isolacionismo, não é? A ruptura que tu estavas a nós chamamos de isolacionismo, quer dizer, até tem um sentido quase pejorativo, mas é uma ruptura da tradição política americana, quer dizer, de evitar compromissos externos. Quer dizer, os Estados Unidos querem evitar compromissos externos. Aliás, enfim, isso seria um tema para uma outra conversa. Por exemplo, a Inglaterra também tem essa tradição, essa tradição de querer evitar compromissos externos. E é uma tradição que a Inglaterra manteve durante muito tempo, cedeu com alianças no princípio do século XX, que a fazem entrar na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, com muita gente a criticar isso dentro da própria Inglaterra, e que explica
há poucos anos a saída da União Europeia. Isto é, portanto, a força dessa tradição isolacionista, por exemplo, na Inglaterra, e há essa tradição também muito forte que nos próprios Estados Unidos. E vamos ver, também não era óbvio, tendo em conta o papel da Alemanha em duas guerras mundiais, que esta ideia de reindustrializar a Alemanha também não trouxesse os seus perigos. Dentro da própria Europa. Isto é dos perigos e relutância e resistência. Portanto, isto é o plano, é um plano que hoje pode-nos parecer óbvio, quer dizer, do género, bem, a Europa estava em necessidade, eles tinham de nos ajudar. Não, isto era muito complicado politicamente. Quer dizer, porque não era apenas por causa da ajuda, era por tudo aquilo que estava implicado na ajuda e que nós vamos falar também agora. Na Europa Ocidental, por exemplo, o plano teve de ultrapassar o medo do ressurgimento da Alemanha. Há um grande medo em relação a isso. Aliás, inicialmente os aliados têm um plano para manter a Alemanha uma espécie em estado de subdesenvolvimento, como uma espécie de um país rural, quer dizer, ruralizar a Alemanha. Mas percebeu, os Estados Unidos, aliás, são os primeiros a perceber que se não há um restabelecimento da maior economia da Europa Ocidental, que é a Alemanha, o resto do continente também nunca se restabelecerá. Portanto, não acabou com essa ideia de manter a Alemanha como um prado verde, com umas vaquinhas e uma terra de pastores. Não, quer dizer, eles têm de voltar a ser o pulmão económico do continente, porque senão o resto do continente também não se consegue desenvolver. Portanto, reparem, e depois há a própria concepção do Plano Marshall. O Plano Marshall não é apenas um plano de auxílio. Isso até quase... no Plano Marshall, isso eu diria até que é a dimensão menos importante. A dimensão do auxílio financeiro. Isto é, do auxílio em termos de créditos e em termos de subsídios. Mas porquê? Porquê? Por isto. Os Estados Unidos, entre 1945 e 1947, já estavam a fazer esse grande auxílio. Isto é, o trigo, os combustíveis que a Europa estava a usar a partir de 1945 eram fornecidos pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entre 1945 e 1947, portanto, antes do Plano Marshall, provavelmente investiram tanto ou mais dinheiro na Europa do que depois com o Plano Marshall. Portanto, o significado do Plano Marshall não é propriamente o pacote financeiro, digamos assim. O significado mais importante do Plano Marshall e o pacote financeiro é sobretudo crédito para os países europeus poderem comprar produtos americanos. É isso. Portanto, não é entregar dinheiro, é abrir crédito para os europeus poderem comprar combustíveis, trigos, máquinas para as quais não tinham divisas, isto é, não tinham dólares, digamos assim. Não tinham liquidez na altura, não tinham dólares. Quer dizer, mas esse é um aspecto, quer dizer, é algo que na prática já acontecia antes de 1947 e vai continuar depois de 1951, quando o Plano Marshall oficialmente acaba. Portanto, então, qual foi a singularidade do Plano Marshall? A singularidade do Plano Marshall é que os americanos explicam aos europeus que só vão ter aquelas ajudas depois de 1947 se coordenarem entre si. Isto é, o Plano Marshall assenta na coordenação económica e financeira entre os países europeus. Leva à criação de uma nova organização, que é a Organização Europeia de Cooperação Económica, OSCE. Portanto, estes países que aderem que recorrem ao Plano Marshall, aderem a esta Organização Europeia de Cooperação Económica, portanto, que é o ano passado a atual OCDE. O que é que isso significa em termos práticos? Significa, por exemplo, o fim das barreiras alfandegárias que nos anos 30 todos os Estados europeus tinham andado a erguer uns contra os outros. Reparem que nós estamos a sair não só da Segunda Guerra Mundial, nós estamos a sair de uma época, que é os anos 30, a época do grande protecionismo alfandegário na Europa, em que todos os países tinham-se fechado todos uns aos outros. Em que havia quase a economia internacional era quase uma economia de trocas. Tomam lá petróleo, dá cá trigo, quer dizer, eram trocas, quer dizer, os países tinham a ideia económica que vigora na Europa nos anos 30 é que cada país tem de ser um mundinho em si, quer dizer, portanto era o isolacionismo também. Portanto não havia qualquer ideia de livre comércio. Nada, quer dizer, cada país tinha de ter tudo, quer dizer, não podia, portanto a ideia era que todos os países tinham de ter uma indústria quer dizer, tinham que fazer os seus automóveis, os seus frigoríficos, as suas rádios, os seus lápis, não se devia importar nada ou devia-se importar o mínimo. Quer dizer, esta era a mentalidade que havia na Europa. Portanto, o Plano Marshall vem dizer, meus senhores, vamos acabar com isso. Quer dizer, agora a Europa Ocidental vai-se pensar como uma economia. Quer dizer, há vários países, mas há só uma economia.
E depois há uma outra dimensão fundamental do Plano Marshall, que é, e vamos fazer investimentos, vamos, portanto, auxiliar quem precisa, mas sem desequilíbrios orçamentais. Isto é, vamos tentar manter os equilíbrios orçamentais. Não vamos criar as inflações da Primeira Guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial, que destruíram as economias europeias, quando os governos pensaram que a melhor maneira de estimular a economia era imprimir dinheiro à bruta para fomentar uma riqueza fictícia, que depois levou à desvalorização. Portanto, aqui nós vamos fazer estes empréstimos, vocês não podem gastar Portanto, há uma espécie de um primeiro pacto, tratado orçamental. Exato. É um tratado orçamental. Estás a descrever a União Europeia. Exatamente. Não é? Já lá vamos, mas é tão óbvio. Fizeste bem em adiantar isso. Isto é os caboclos da União Europeia, quer dizer, a crescer a União Europeia. E depois, claro, o Plano Marshall traz também, já tinha trazido antes, mas com o Plano Marshall isso torna-se mais, digamos, mais estruturado, a introdução na Europa de tecnologia e métodos americanos, quer dizer, isto, para aumentar a produtividade e não apenas a produção. Portanto, é uma transformação da economia europeia. Só para dar uma ideia, ao abrigo do Plano Marshall, cerca de 24 mil engenheiros e empresários europeus são enviados para os Estados Unidos para cursos nos Estados Unidos, para perceber como é que funciona uma fábrica, uma empresa nos Estados Unidos, como é que funciona um mercado americano. Isto iniciá-los num tipo de economia que não é aquelas economias pequeninas, fechadas da Europa, mas uma grande economia com um mercado livre. Iniciá-los nisso. Portanto, um outro aspecto do Plano Marshall é com o Plano Marshall que se dá uma primeira conversão energética da Europa. As economias industriais europeias que dependiam do carvão começam a depender do petróleo, quer dizer, isso é através dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo e, portanto, introduzem essa nova fonte de energia ou o recurso a essa fonte de energia em grande escala na Europa. Como já disseste, entre 1948 e 1952 temos o período de maior crescimento das economias da Europa Ocidental. A produção industrial nestes anos cresceu 35%. Sim, mas o Plano Marshall foi sobretudo importante, acho eu, pela integração e modernização da economia europeia mais do que pelo simples auxílio. Portanto, é uma espécie de programa de ajustamento estrutural das economias ocidentais, que de facto liberalizaram as economias ocidentais, foram liberalizadas a um nível desconhecido antes. Portanto, preparou, desse ponto de vista, o crescimento sustentado das décadas seguintes. É verdade que há economistas liberais que têm dúvidas em relação a isto, dizem que também viabilizou as políticas socialistas que alguns governos ocidentais tinham adotado no pós-guerra, nacionalização de indústrias e coisas assim. Enfim, também há esse aspecto, mas acho que o aspecto de criar estes economias de mercado verdadeiramente a funcionar, acho que é de facto o mais importante. E depois é um programa político, mais até do que financeiro, obriga os governos europeus a coordenarem-se, integra a Alemanha na Europa Ocidental, isto é, obriga a França, etc., a aceitar a Alemanha outra vez, a Alemanha Ocidental, obviamente, na Europa Ocidental. Naquela altura deve ter sido um esforço político prodigioso. Exatamente, e vender isso aos eleitorados, quer dizer, olha, aqueles indivíduos que estiveram até há 2 ou 3 anos aqui a ocupar-nos e a explorar-nos, agora vão ser nossos parceiros e vão ser nossos amigos. Isso não é nada fácil. É impressionante, sim. Não é nada fácil. É muito impressionante não é por acaso que o Plano Marshall coincide, por exemplo, em 1948 com o grande congresso de Haia, em que 800 um congresso presidido por Winston Churchill, em que cerca de 800 personalidades europeias, isto é, políticos europeus, intelectuais, fazem um apelo à criação da União Europeia. Isto é, coincide com o Plano Marshall, 1948. Em 1949 há a Constituição do Conselho da Europa, por aí fora, etc. Portanto, isto corresponde a o começo da transformação da política da Europa no sentido da integração europeia, no sentido destas economias, daquilo que vão ser depois estas economias de mercado, e corresponde também a uma transformação cultural da Europa, a um período que nós podemos dizer de americanização da Europa, através do cinema e da música, nos anos 50. Basta ver qualquer filme europeu, um filme francês ou italiano, para perceber a presença dos Estados Unidos. Desde logo,
os grandes automóveis americanos, que eram aqueles que circulavam na Europa nos anos 50, aquelas enormes banheiras americanas. E depois a maneira de vestir, a pastilha elástica, o cinema, isto é, há uma americanização, o começo, a introdução em grande escala de todos aqueles eletrodomésticos, até de coisas que os Estados Unidos já tinham desde há 20, 30 anos e que se começam a divulgar na Europa nesta época e começam até a ser objeto de sátira. Por exemplo, os filmes do realizador francês, o Jacques Tati, como o Mon Oncle, o Meu Tio, de 1958, que é uma gozação com este fascínio da modernidade e da eficiência americana. E, claro, a ideia americana, a americanização da Europa. Muito agora, bem. Rui, eu vou-te interromper aqui porque nós estamos a chegar o nosso tempo ao final e eu tenho que me despedir de quem nos está a ouvir em FM. Tem a oportunidade de ouvir o resto da conversa que vai existir no podcast. Para essas pessoas eu despeço-me. Para quem está no podcast, o que aí vem é bem interessante. Ainda não falámos da questão de Portugal e do Plano Marshall e da Espanha. Vamos falar disso. E já se percebeu que esta conversa sobre o Plano Marshall, na verdade, é uma conversa sobre a construção da Europa como hoje em dia a conhecemos. Portanto, quem está em FM, até para a semana, mas aproveito para dar um pulinho até ao podcast. Rui, conta-me lá então. Quem ficou de fora do Plano Marshall? É aí que nós íamos, não é? Ficou de fora a União Soviética, embora também tivesse sido convidada, e depois ficaram de fora... Foi convidada e disse que não. Ficaram de fora aqueles países que estavam sob ocupação ou influência soviética. Isto é, aqueles países onde estava o Exército Vermelho e onde os governos dependiam completamente de Stalin, e aqueles países que, não estando ocupados pelos soviéticos, estavam sob grande influência soviética. Um caso desse é a Finlândia. A Finlândia também recusou. E a Finlândia esteve, aliás, até 1989, falava-se de finlandização precisamente para traduzir aquela situação em que um país que não era comunista, que não era uma ditadura comunista, portanto era uma democracia pluralista, mas cuja política externa estava condicionada pela União Soviética. Portanto, a Finlândia, sob a influência soviética também, recusou. Porquê? Porque lá a União Soviética, o Plano Marshall significava a influência americana, a americanização da Europa, e temos de dizer que não estava errado, isto é, significava mesmo isso, e portanto, do ponto de vista de Stalin, fazia todo o sentido recusar isso. Mas a Espanha não estava nisso. A Espanha não estava nisso. A Espanha também ficou de fora. A Espanha... Porquê? Porque a Espanha, em 1945, é um Estado pária na Europa. Reparem, é verdade que a Espanha... Isso é interessante, portanto é muito diferente da posição de Portugal. Muito diferente. A Espanha não tinha também, tal como Portugal, também não tinha entrado como beligerante na Segunda Guerra Mundial. Mas o regime, a ditadura franquista, tinha resultado da intervenção da Alemanha nazi e da Itália fascista na Guerra Civil de Espanha de 1936-1939. Em 1939 não tinha entrado na guerra, mas o general Franco tinha-se encontrado com Hitler, havia filmes disso, quer dizer, aliás, é um encontro público. Tinha enviado tropas espanholas para combater na frente leste contra a União Soviética. Sim, e muitas cerca tropas, de 50 mil homens. 50 mil homens. A chamada Divisão Azul. Tinha combatido na frente de Leningrado. Portanto, tinha estado no cerco de Leningrado até cerca de 1943, 2 anos. Isto, claro, a Espanha não tinha declarado guerra, mas tinha participado. Quer dizer, e havia a ideia de que, aliás, em 1940, Hitler tinha pedido a Franco para entrar na guerra e Franco não tinha entrado, não por discordar dos objetivos de Hitler, mas porque lhe colocou uma série de condições para a Espanha entrar, em termos de auxílios militar e económico da Alemanha à Espanha, que fez o Hitler fazer as contas e perceber que tinha mais rendimento se deixasse a Espanha fora da guerra. É verdade que há quem diga que Franco pôs essas condições para não entrar na guerra, mas, digamos, a situação é muito diferente de Portugal. Isto é, Portugal tem também uma ditadura, e uma ditadura nacionalista, corporativa, com alguns elementos que fazem lembrar o fascismo italiano e que são também semelhantes à ditadura franquista, mas o Portugal de Salazar tinha-se declarado neutral em 1939, por acordo, aliás, com a Inglaterra, portanto, como aliado da Inglaterra, mas neutral, e em 1943 tinha cedido bases
aos aliados nos Açores, ainda talvez falemos disso este ano. Portanto, tinha estado neutral, mas já nos limites da neutralidade, ao lado dos aliados, ao ceder bases militares. Quando percebeu para onde o vento separava também, não? E quando percebeu que não tinha também alternativa a ceder as bases, e quando percebeu que também era seguro ceder as bases sem ser sujeito a uma represálias por parte da Alemanha. Em 1943 já era possível fazer isso, isto é, ceder as bases nos Açores à Inglaterra e aos Estados Unidos, sem correr o risco de a Alemanha, nessa altura, já não estava em condições de efetuar represálias contra Portugal, como tinha estado até então. Mas no caso de Portugal, portanto, Portugal não está na situação de Espanha. A Espanha não é convidada, a Espanha está isolada, os Estados Unidos e a Inglaterra rompem relações, não têm relações diplomáticas, quer dizer, fazem uma espécie é um Estado pária, um Estado isolado. Portugal não está nada nessas condições, e Portugal é convidado, em 1947 também, a entrar no Plano Marshall, e o mais interessante... Que acolheu de braços abertos? Que não acolheu de braços abertos, quer dizer. O mais interessante foi a vacilação do governo de Salazar. Okay. Isto é, inicialmente não se mostrou nada interessado. Portanto, há um Conselho de Ministros em janeiro de 1948 e a conclusão é: não estamos interessados na ajuda americana. Geralmente, mais tarde vem a aceitar a ajuda. E a explicação que se dá para essa vacilação é que Salazar terá desconfiado também da influência americana. Portanto, enfim, digamos, o mesmo raciocínio de Stalin, quer dizer, também, isto é, e até dos desígnios dos Estados Unidos em relação às colónias europeias. E isto com alguma razão, porque em 1949 os Estados Unidos ameaçaram suspender a ajuda à Holanda se a Holanda não reconhecesse a independência da Indonésia. Isto é, portanto, os Estados Unidos estavam a condicionar politicamente os governos a quem prestavam auxílio. Certo. Sim, e portanto Salazar percebeu isso. Isto é, os Estados Unidos em 1945 são uma potência anti-imperialista, anticolonialista. Aliás, vão ser assim durante muito tempo. Quer dizer, isto é anticolonialismo europeu. Certo. E, portanto, Portugal, com aquelas suas colónias de Angola, Moçambique, tem desconfiança em relação aos Estados Unidos, a ficar na dependência financeira dos Estados Unidos e, de repente, ser obrigado pelos Estados Unidos a reconhecerem, a dar a independência. Isso é um excelente argumento, mas então a pergunta é, então porquê é que mudou de ideias e aceitou? Eu acho que esta desconfiança é parte da razão, mas eu acho de não ter inicialmente aceitado. Mas há uma outra razão para também não ter aceitado. Eu penso que até terá sido mais importante. Porque isto são desconfianças, digamos, são desconfianças, não é certezas. Quer dizer, eu acho que eles julgavam que não precisavam. Isto é, acho que o governo de Salazar, em janeiro de 1948, que não era preciso. Quer dizer, porquê? Porque o Portugal, em 1945, tinha saído da Segunda Guerra Mundial, onde tinha sido neutral, com enormes reservas de divisas, resultado das suas exportações para os vários países em guerra, porque é para a Alemanha, que é para a Inglaterra, tinha exportado, quer dizer, tinha feito negócios com todos, e portanto tinha medo, enfim, as suas reservas de ouro, adquiridas nessa altura, grandes reservas de divisas também, quer dizer, de pagamentos. Portanto, muito provavelmente o governo português, no fim de 1947, princípio de 1948, ainda estava a confiar nesta almofada, quer dizer, a pensar, afinal não vamos precisar. Quer dizer, e aconteceu alguma coisa a essa almofada em 48? Desapareceu. Quer dizer, pura e simplesmente. Isto é, tudo isso começou a desvanecer rapidamente. Nos primeiros meses de 1948, a situação cambial portuguesa agravou-se extraordinariamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal já não exportava o suficiente para sustentar as suas importações. Quer dizer, a partir do momento em que muitos países passaram a ter as suas economias, digamos, fora da guerra e, portanto, a poder estabelecer relações entre eles, deixaram de depender tanto de produtos que durante a guerra só Portugal é que lhes fornecia. Certo. Portanto, Portugal começa a exportar menos. E, ao mesmo tempo, a economia portuguesa, que não tinha podido importar durante a guerra, porque esses países não eram seus não lhes podiam fornecer o que a economia portuguesa precisava. Depois de 1945, os portugueses também querem carros americanos, também querem coisas... Portanto, lá se foi a balança comercial. E lá se foi a balança de pagamentos. Passou só para vos dar um número, só para as pessoas terem ideia, passou de um superávit, a balança de pagamentos portuguesa, de um superávit em 1942, de um superávit de 4.543 milhões de escudos,
para um déficit de 2.970 milhões em 1947. Portanto, quase se inverteu. Em 5 anos. Em 5 anos. Ou seja, o governo acabou por perceber, no verão de 1948, de que, ao contrário do que tinha dito em janeiro desse ano, precisava mesmo da ajuda americana. E por isso recorre ao plano a partir de agosto de 1948. Portanto, Portugal recorre. A ajuda americana a Portugal no âmbito do Plano Marshall é das mais pequenas dos 16 países que recorreram, dos 16 países europeus que recorreram ao Plano Marshall. Portugal pediu entre 60 a 100 milhões de dólares e recebeu 70 milhões entre 1950 até 1950 e 1951. A maior parte em empréstimos e não em subsídios. Portanto, repare, estes 70 milhões que Portugal recebeu compara com 376 milhões que a Grécia recebeu, com 385 milhões da Dinamarca, e não vale a pena falar, obviamente, da França. Mas falo, por exemplo, vale a pena falar de um outro país neutral, a Irlanda. A Irlanda também não esteve na guerra, também pediu ajudas do Plano Marshall e recebeu 133 milhões. O dobro, portanto, o dobro de um país. O dobro de Portugal. Portanto, o dobro de uma Portugal. População até mais pequena. E mais uma vez, o que importa aqui para Portugal, o que importa não é tanto a situação cambial e a desconfiança, mas é o facto de a ditadura portuguesa, ao recorrer ao Plano Marshall, ao aderir à OSCE, aquela organização instituída para coordenar as economias europeias no âmbito do Plano Marshall, a ditadura portuguesa, a ditadura de Salazar, percebeu duas coisas, tornou-se claro para a ditadura duas coisas fundamentais. A primeira é que a sua legitimidade interna, a aceitação pelos portugueses da ditadura, dependia da sua aceitação externa, da sua legitimidade externa. E, portanto, eles precisavam de ser aceitos pelos Estados Unidos, pelas outras potências europeias. A ditadura salazarista precisava disso para ser aceito também dentro de Portugal. Isto era uma coisa que em 1945 a oposição julgou que não ia acontecer, isto é, que acontecesse ao governo de Salazar o mesmo que aconteceu ao governo de Franco em Espanha, isto é, que fosse declarado um pária. Era um trunfo muito importante para Salazar, portanto, apesar de ele desconfiar dos americanos, ter a aceitação dos americanos. Certo. E depois a necessidade que a ditadura tem também de oferecer aos portugueses melhores condições de vida. Isto é, não se pode permitir deixar criar rupturas económicas, rupturas de abastecimentos dentro de Portugal. E por isso, Portugal vai aderir à Organização Europeia de Cooperação Económica em 1948, vai aderir à NATO em 1949. Portanto, a adesão ao Plano Marshall em 1948 é, de facto, também para Portugal e para ainda sob a ditadura salazarista, o começo do processo que quase 40 anos depois ia levar à adesão à Comunidade Económica Europeia. Certo. Portanto, começa também em 1948 ao abrigo do Plano Marshall. Isto é quando a ditadura salazarista percebe que também tem de se integrar na Europa até para durar em Portugal. Muito bem. Bom, é uma história fascinante. Acaba assim este nosso programa dedicado ao Plano Marshall, que na verdade é um programa sobre a integração dos países na Europa na futura União Europeia. Nós voltamos para a semana com mais história. Até lá.